E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no podcast Cotidiano Legal. Hoje eu recebi alguns convidados aqui no escritório para a gente falar um pouco sobre direito de uma maneira um pouco mais descontraída. Direito é uma coisa cheia de nomes difíceis, maçantes e que muitas vezes a gente fica sem entender. E eu resolvi chamar meus amigos aqui, meu irmão Caio, meu tio Pedro e o Felipe, meu brother, para a gente falar um pouco do cotidiano jurídico do país, saber o que é isso que está acontecendo aí, que o Brasil está fervilhando. Então, eu já vou lançar aqui a famosa braba, né? Todo poder emana do povo. É isso que está escrito na introdução da Constituição. E a Constituição é a norma máxima de um país democrata, né, que segue a democracia. E se todo poder emana do povo, e através dos políticos eleitos nós tivemos a Constituinte e colocamos esse poder no papel, será que a gente está seguindo mesmo o que o povo quer? E eu deixo a pergunta aqui. Vocês acham que a gente está seguindo juridicamente os anseios, a vontade do que a nação realmente quer, deseja? O que vocês acham aí? Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Boa noite, dá um sorriso. Vamos falar de direito e cotidiano. Será que emana do povo? A gente que vive sobre rédeas legais, é óbvio que a gente precisa, para viver em sociedade, a gente estava discutindo isso agora há pouco, a gente precisa respeitar regras, respeitar o direito do outro, né? Nossas mães sempre disseram, né? O seu direito termina... Onde começa o do né? outro. Uhum. E o que a gente vê hoje é que, de repente, o que está escrito talvez não seja tão necessário seguir, né? Eu acho assim que um problema que eu vejo hoje é a academia se instalou fortemente em todos os tribunais. Nós temos juristas expoentes dentro dos tribunais, muitos professores das melhores universidades do país. E um dos princípios que rege a norma é o costume vira um princípio que vira uma lei, né? E aí a gente tem um bocado de teoria lindo, porque o nosso direito segue o direito alemão, segue o direito francês, o direito americano. E aí eles transformam isso em leis lá no Congresso. O Congresso que tem juristas para auxiliar os deputados, os senadores na elaboração das leis, né? E aí, na hora de aplicar, quando a gente já tem o texto pronto, e em direito a interpretação da norma se chama hermenêutica, olha só, até para interpretar a norma tem um nome diferente. Um nome complexo. Hermenêutica. Né? E quando a gente estuda hermenêutica, aí a gente vê que algumas normas a gente pode expandir a interpretação, outras normas a gente tem que restringir. Só que aí quando a gente vai para os tribunais, a gente vê aquela criação de inúmeras teses para dizer que isso aqui não é um celular. Não, isso aqui não é um celular. Isso aqui é um computador de bolso. Ah, mas está dizendo que é um celular. Não, mas é um computador de bolso, e como computador de bolso, ele vai seguir outras regras, ele vai ser diferente. E eu não... Então isso não é um celular, é um computador de bolso. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo. E o problema é que, no direito, como eu falei, a Constituição é uma norma que existe uma pirâmide, que a gente estuda também na faculdade, chamada pirâmide de Kelsen. Todas as normas decorrem da Constituição. Então, vem Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, etc. Tudo tem que estar vinculado e obedecendo à regra superior. Temos um guardião da Constituição aí, né? Está envolvido em muita polêmica. São 11, né? 11 guardiões da Constituição. Um guardião da Constituição que é o Supremo. Neymar, composto né? por Nominar, 11. Né? A gente não pode dizer que são 11 guardiões. Exato. É um Supremo Tribunal Federal que tem que tomar conta dessa Constituição. Supostamente. Que contém 11 pessoas. Que contém 11 pessoas. E não precisam nem ser formados em direito, mas todos que estão lá Não são precisa formados. ser formado em direito? Não, basta ter notório saber legal. Tipo um advogado. Não, pode Aliás, ser um não é contador, formado de- pode, exato, um contador, pode ser um médico, um economista. Mas na Tem história essa- do essa- Brasil... Nossa, eu não sabia. Mas pra ser ministro tem que ser... Eu achei que tinha que ser Tinha que ser advogado, pelo advogado menos. ou Não, juiz, não é um não. negócio Para desse? ser Notório ministro do Supremo, saber. notório saber jurídico. Não, mas ministro sem ser do Ah, Supremo. do STJ? É, Tá, ministro. de outras É porque instâncias. abaixo do Supremo nós temos os tribunais superiores. STJ, STM TST, e TST, que é né? o trabalhista. Né? São só esses. STJ, TST e E STM. STM, que é o, que é o militar, né? É o militar.
Então, E o assim, eleitoral, não? É T- superior. é TSE. TSE. Mas o TSE ele é mesclado de outros... Do STF, né? Dos outros tribunais, né? Ah. Pega do STF, pega do rolo. STJ, mescla. Resumo. É, então, Bem bolado. faz um bem bolado e eles ficam lá. Chega aí. Só que para ser realmente ministro desses tribunais ou desembargadores de tribunais regionais, aí você tem que ser formado em direito. Ou você é juiz de carreira, você ascende pela carreira de juiz, ou você Ou vai na vaga tem de advogado, o do quinto, quinto né, constitucional que tem constitucional. para advogado e para membros do Ministério Público. Mas é tipo, não é um concurso, é votação. É uma votação da classe, normalmente, né? A classe escolhe uma lista tríplice que vai para o presidente da República e ele nomeia o ministro lá do STJ, por exemplo, ou o desembargador aqui do TJ, do Dentro TRT, dessa vaga do quinto aí. dentro da vaga do Aí, quinto. aí a galera se candidata e quem dá a canetada final é o presidente. É o presidente, né? Caralho. Então, assim, aqui no TRT, no O cara assina no várias TJ, coisas que ele nem lê, velho. exatamente. Tipo E aí isso, rola um beleza. lobby, cara, rola um lobby forte, porque vira campanha. É lógico, velho. É, ué, cara Pô, quer tu quer tá lá. ser É. do Superior Tribunal, Justiça. ganhar o teto constitucional, que não é mais. Que não é mais o teto. Que é mais o que o resto teto. da vida, né? É, Não É deixa de vitalício. ganhar. Cara, e o que vocês acham disso? Por exemplo, um Supremo Tribunal onde um que ministro, é vitalício. um ministro vitalício. ocupa uma cadeira que muitas vezes ele pode chegar lá com quase 40 anos, o Toffoli, Ó, ó. ele chegou lá nisso. Vai E- morrer E ele com vai ficar com set- até os 75. Então, Não, mas quando Cara, chega... isso é um absurdo. teoricamente é uma remuneração muito boa para deixar menos interessante uma possível corrupção, né? Eu vejo como Sim, essa sim. justificativa, mas essa possível corrupção, ela tá em cima de tantos bilhões, né, que não justifica. Eu não É. falo. Vira irrisório. Exatamente. Vira. Eu não Mas eu eu acho não que falo- eles têm que ser bem remunerados pela responsabilidade. A questão não é nem o que eles ganham, né? Mas assim, por exemplo, no meu pensamento. Cara, a Constituição é de 88. Correto. Recente, entre aspas, mas Sim, ela já bastante. não representa, no meu ponto de vista, praticamente nada dos anseios da população brasileira. Então o poder que emanou do povo em 88, você acha já- que o desejo do povo hoje é diferente? Já mudou. E aí ela fica, se você bota esse cara lá, o Filipão, a vida inteira, tipo, o cara se torna meio que arcaico, velho, ultrapassado. Fica uma mente entendeu? retrógrada para a sociedade, fica né? preguiçoso no sentido de não ter por que progredir, né? Bom, a justificativa Também, para que velho. eles fiquem lá, E eu acho que essa parada tinha que ser, tipo assim, Cíclico. dois mandatos, entendeu? Um presidente nomeia pro outro presidente. Tipo isso. Seria É. democrático. por que a justificativa deles ficarem tanto tempo lá? Para que a jurisprudência, que são aquelas decisões, né? Não fique do- mudando. Não né? fique Histórico, mudando, exatamente. Vamos pegar um exemplo aqui, falando sobre o que na introdução eu trouxe. Costumes, normas e tal. Nós temos 11 ministros lá. Prisão em segunda instância. Putz. Não mudou a lei, É. mas mudou a interpretação. O entendimento, celular né? virou um Várias- computador de bolso. Não, e e aí depois até- voltou a ser celular. Sei lá, a vida inteira pode prender em segunda Isso. instância. Aí É. mudou, aí desmudou, mudou. Hoje em dia eu não sei. A lei Também não sei não. não tá Não, eu podendo sei que prender. não pode, não tá mas, podendo prender enfim, em segunda instância. tipo- Mas a lei não mudou. E o que mudou? Mudou Interpretação. a interpretação. Interpretação. Então eu costumo E brincar o que interesse. eu acho que muito eles falam que não julgam pela capa, mas julgam, lógico, Ah, são não tem humanos. como, não tem como. São humanos. Eu brinco aqui no escritório que eu falo assim, rapaz, se um dia eu quisesse concorrer à vaga do quinto, a minha bandeira ia ser o seguinte: eu não vou mais votar em processo igual estão acontecendo os votos que estão aí, porque o princípio disso, a Constituição alemã diz isso, a Constituição francesa diz aquilo, então a gente está no Brasil, a gente tem uma Constituição, a gente tem leis aqui. Costumes. A gente tem a norma positivada, que é a norma escrita brasileira. Cara, o Brasil já é um país tão complexo, para que eu vou pegar a teoria da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Finlândia, da Suécia? Para quê? É o seguinte, matar alguém. Matou? Tá na lei, é isso. Então, assim, prisão em segunda instância. A lei não alterou, não tem dizendo que todos são inocentes até que se prove o contrário e até o trânsito em julgado. Né? Então, assim, aí fica Mas você criando concorda- 1 milhão de teorias, Mas você cara, isso é concorda complicado. que, talvez, do jeito que é escrito, eu como leigo, assim, você concorda que
que abre interpretação, não tem jeito. Tá, Mas então nem tudo. pega o artigo que condenaram Por o exemplo, Daniel Silveira. Pronto, é isso que eu ia falar. Nem tudo. Tem coisa Ele que tá é, muito clara. ele é imune por quaisquer Atos, opiniões. palavra, opinião. Exatamente. Não, concordo, mas na questão Desde da segunda que não instância. seja contra o STF. Exatamente. E é isso que se criou. Se criou um Se tribunal for- de inquisição. Não, desde que não seja contra um lá, né? Do STF. Alexandre lá. Mas enfim, mas no caso da segunda instância, fui eu que mano, falei por o nome exemplo, fala lá que o cara é inocente até que se prove o contrário. Aí É o tem- princípio da não culpabilidade. Não culpabilidade, beleza. Aí tem gente que fala o seguinte, cara, o fato dele estar preso não quer dizer que ele não Que ele não é inocente? que ele não é inocente. Mas então você tá prendendo um inocente. Não é Paciência. inocente até provar o contrário? O que aconteceu é exatamente Paciência. isso. Hoje você Prendeu tem pra que provar a sua inocência. Mas prendeu pra provar? Não deveria Não, provar pra aí não quem prender? prendia pra provar, amigo, era uma coisa chamada Lava Jato. Eu sempre critiquei a Lava Jato juridicamente Segura. falando. Isso é pra mais tarde. Ah, mas aí eu tenho que concordar, eu quero pegar um gancho. Eu sempre critiquei a Lava Mais Jato tarde. e a forma como o Moro conduziu a Lava Jato, tá? Eu deixo bem claro aqui, ele poderia ser um juiz brilhante, mas eu acho, honestamente, a Lava Jato foi muito importante e descortinou muitas coisas da corrupção no país. Mas eu acho que os fins não justificam os meios. Como operador do direito, eu não posso permitir a subversão, a exclusão da regra para fazer justiçamento. O que a Lava Jato fez foi justiçamento, não foi justiça. Aí eu posso falar? Eu discordo. Não, mas é que tá, Mário Leigo que sou, desde tenho sempre, direito não, de também discordar. também sou. Mas o Mário sempre falou isso. E Isso de é alguma, verdade. e de alguma maneira eu discordava. Pô, mas e vai Porque fazer era o quê? massa pra gente. Né? Não, porque Toca o foi um terror. grito de liberdade, cara. Foi. Foi um Você- grito de, corrupto Cara, vai ser vai preso. Vai ser preso. Uhum. Quantas músicas da música popular brasileira de zoação, de que pô, colarinho branco pode fazer acontecer? Pô, isso é lugar comum no Brasil. Aham. Pode fazer político? Pode. Faz, filho, não dá nada. Só que aí quando Nunca veio. deu. Só que quando veio esse justiçamento, e eu entendo hoje perfeito. Na verdade, eu entendia nessa época, mas não concordava. Não, concordava, né? Você achou Não, legal. tipo assim, É, meu não, eu irmão, não concordava com o Mário. Eu falava, Mário, tá, tô tá, nem tá. aí, cara, meu irmão, tem que prender esses Tem que caras, prender. tem que prender. Mas meu mas e pensamento se é fosse esse tu hoje, um tá? dia? Aí eu, pô, é mesmo, né? Às vezes eu não fiz, ou participei de alguma coisa, gostaria de provar a minha inocência, mas estava cerceado desse direito de alguma maneira com a prisão, por Sim. exemplo. É, porque a delação Deixa de premiada ser é isso. justo, e a gente tá falando de Isso, justiça. é isso. Faz sentido. É isso que eu penso hoje, velho. E como a motivação com a raiva que eu tenho de, É, tipo, exato. porra, um desvio... O maior Não, desvio da da história, história do do- planeta. do planeta. Né? Você sabe é o maior, né? Da história do planeta. É, que se sabe até agora. Mas se sabe, mas, porra... Só pra deixar no jurídico. A gente tem que falar do que a gente sabe. lógico, é E, cara, pelo ódio eu também tenho, mas eu tenho dentro de mim um pouco desse senso de justiça, apesar de que eu ia achar muito massa ver eles presos mesmo, sabe? E vingar essas prisões, porque... Quem que dá Lava Jato, eu não faço a menor ideia. Eu sou mais leigo, eu acho, que vocês. Porque eu realmente, além de eu não acompanhar, eu não ligo também, né? Então, quem que continua preso da Lava Cara, Jato? o Brasil Quase ninguém. O Brasil é o único país do mundo que tem corruptor, ou seja, alguém corrompeu alguém sem ter corrupto mais. Tipo assim, o Odebrecht tá Os com empresários tornozeleira, estão a galera respondendo, tá presa. Os políticos estão suave. Exato. Então é o seguinte, Cara, sem noção. velho. Sem é isso que noção. aconteceu. A Lava Jato subverteu a ordem, e eu digo mais, eu como operador do direito, em dados momentos, eu vibrava com o que acontecia. Até que eu parei para refletir e falei, cara, eu sou advogado, eu luto pela A justiça. maioria ia cair pra você, né? De alguma maneira, vamos dizer. Exatamente, eu luto pela justiça. E o que está acontecendo não é justiça, é praça pública. O que acontecia, tá? Cara, eu O lembro Ministério de Público... Eu lembro de um episódio que me fez assim. Tipo assim, foi ali que eu comemorei, mas acordei. Você quer terminar isso? Termina e eu falo esse episódio. O Ministério Público ele lançava na mídia para ganhar o apoio popular, Ganhar likes. ganhava likes da sociedade. Não deixa de E aí, ser. e aí aquilo, Followers. como a sociedade, como o poder emana do povo e a sociedade botava pressão, o tribunal se rendia É lógico. e prendia, né? Só que é o seguinte, o Ministério Público num processo penal, ele é parte, e o processo ele é formado de acusador, réu e juiz. Juiz não pode ser parte. Sim. E como parte, o Ministério Público tem a obrigação de provar o que ele alega. Só que provar. quando ele tem que provar.
Só que quando ele jogava na mídia e ele ganhava o apoio popular, o que acontecia? O julgamento popular, do justiçamento, da praça pública. Olha, foi bandido, roubou, corrompeu isso e aquilo. O que muitas vezes era fato. Real. Tudo bem, mas a pessoa já ia condenada. Caiu na internet, você era condenado. Então, até hoje, né? até hoje. Até E que Ainda chance... mais no juizado digital, que é tudo extremamente polarizado. meu Eu nem amigo. quero ouvir a história. Eu sei quem é o acusado, eu já tenho meu partido. Só que o operador do direito- E robô dominando o Brasil. É tipo É isso. isso mesmo. Só que o operador do direito, ele não pode se dar o luxo de permitir que as convicções políticas dele carreguem isso. o processo. Sim, sim. Entendeu? Então o processo pra ele tem que também ser isento. Tá, tudo bem, a não ser que eu seja um contratado pra defender alguém na Lava Jato. Beleza. Se meu cliente é culpado ou inocente, eu vou defendê-lo. Pra inocentá-lo? Não, pra que ele tenha um julgamento justo. Justo. Sim. O que o Moro fez com o Dallagnol acabou com o julgamento justo. Essa é a minha opinião e que eu sempre falei, esse Moro tá estranho, esse juiz tá estranho. Traz pra mim que não faço a menor ideia o que rolou. O que rolou? Posso só contar o episódio que me fez pensar muito Pode, aí nisso? depois eu trago essa... Tá, essa Foi Eu- tipo eu- assim, eu lembro é, do... eu sei. Não, Tá, e é isso você lembra mesmo. quando a Dilma mandou um... Estocar Lula! vento, estocar vento. Ô, Lula! Tô imitando o Bolsonaro. Tá imitando benzão. Mandou, tipo assim, um memorando, sei lá qual que é o nome, pro Lula virar ministro. Ah, sim, sim, sim. Aham. O bicho Nego ia soltou a... canetar ele, o Moro soltou a fala, É. vral, O e o áudio. STF foi lá e tum. Tchau, eu proibiu. comemorei, mas Tchau, eu lembro da querida. minha mãe, tipo, falando, pô, massa, mas assim, acho que tá errado, né? O STF, pô, o cara foi é o lance presidente, do- ele tem o direito de... Ele tá livre. de escolher um ministro de Estado? Ele não- pode. não foi- Pode. Lá não diz que o cara não pode ser Sim. investigado. Lá É. não era nem condenado. Mas enfim. Mas não foi o tchau, Ah, querida. Ali querida. foi, Tchau, foi, querida. foi, tchau, querida. Ali foi onde eu, tipo assim, pô, top. Puxa, não vai ser ministro, vai ser preso. Mas parece que tá errado. Sacou? Ficou uma sensação de, né? e- Um sentimento, na verdade. Cara, mas e eu é- comemorei muito. A internet ela tem casos interessantes, como Conta o aí, estupro conta culposo. Eu fiz um vídeo já falando Ah, sobre isso isso, é que interessante ridículo. pra Nunca caramba. existiu essa palavra no processo, depois eu posso falar disso. Não obstante, de Inclusive- fato, haver talvez algum erro, mas é a forma como você falou de subversão, né? É, cara, Cara, então- isso é muito perigoso. muito, muito. Então, assim, o que aconteceu na subversão da Lava Jato? Como eu falei, o MP ele é parte. E ele tem que lutar com as mesmas armas da defesa. Nem? Não, tem que ser equânime. Tem que ter igualdade entre defesa e acusação, tá? Eu vou Senão fazer não o é... papel do advogado do diabo aqui no caso da Lava Jato. É, tudo eu vou bem. defender aí. Tu Tudo vai bem. tentando aí, rebater. Tranquilo. Então, assim, se não tivesse igualdade, tá ferindo a isonomia processual, que é a igualdade processual. Quando o Moro, a gente descobriu depois com a Vaza Jato, quando o Moro conversava com o Dallagnol, sugerindo, ó, tal testemunha, procura tal pessoa, ó, não faz operação hoje não. Ou o Dallagnol ia lá consultar o Moro, ó, tô com tal testemunha, o que eu faço? O que você acha? Não sei o que é o Moro, não. Põe a testemunha não que vai eu... fulana depor, não. Bota bota outra outra pessoa. Essa é Manipulou fraca. tudo. Manipulou. Então, o que aconteceu? Essa é fraca. Ele foi Ele, parte, né? o Lula, cara, desculpa quem gosta, eu não gosto do Lula, eu sou um cara mais da direita. Mas, assim, ele foi injustiçado no processo, norma processual. Porque em nenhum momento a defesa teve chance. Ele entrou no processo condenado e o que aconteceu da defesa foi, desculpa, um circo. Ó, a gente vai fingir que tá dando uma roupagem processual legal para o que está Da acontecendo defesa não, aqui. do MP, né? Da defesa. A defesa não teve chance nenhuma. O MP, a acusação, e o juiz, o tribunal, falou assim, ó, vamos fazer aqui, vamos tocar esse processo e tal. A defesa não tinha chance, então, mas ela teve o direito de apresentar as defesas, de fazer as impugnações, as audiências e tal. Então, deu uma roupagem de que existia um processo, só que na realidade era uma fantasia. Porque Tava o resultado tudo marcado já. tava tudo marcado. Assim, o meu Havia ponto um que eu interesse pessoal, o né? meu ponto que eu discordo aí um pouco é no sentido de que eu, claro, mais uma vez leigo que sou, as conversas elas eram, no meu ponto de vista, sutis, sabe? Elas não eram tipo Cara, pro operador do direito aquilo ali era uma então, bazuca. Pode ser, mas pra mim ele não tava assim, meu irmão, vamos fazer isso aqui, entendeu? No meu dia a dia ser desse jeito assim, tipo, reto. Comunicação clara e objetiva.
Mas será que a defesa também não teve acesso ao juiz? Não trocou ideia com o juiz? Mas, ó, entendeu? Como Não vazou advogado, nada. não, Porra. como advogado, o que rola quando a gente vai conversar com o juiz é o seguinte: Excelência, eu vim aqui despachar essa peça processual, está acontecendo isso, isso e isso, e eu gostaria que Vossa Excelência apreciasse o meu pedido, que é esse. Perfeitamente, doutor, vou ler o processo, vou analisar e vou dar o meu despacho. Acabou. Acabou. Entendi, Ele não fala assim, doutor, vai lá e muda a sua petição na folha 6. Mas Não, mas então, isso que eu tô falando, não rolou isso. Quanto a esse lado da defesa ter acesso ao juiz, cara, a gente tá falando do Lula. Essa caça às bruxas e essa parada com as cartas marcadas pra chegar num resultado prévio, Deu no que deu. era óbvio porque Ele ia conseguir. não vejo outro caminho pra condenar o cara. Ele só foi condenado porque, tipo assim, precisou chegar no absurdo. Cara, Absurdo. Ele foi pra poder condenado chegar com nele. PowerPoint, cara. Apesar de ter indícios, tá? Vamos lembrar aqui, não quer dizer que o Lula seja inocente. Não, lógico, exato. Ele anulou processualmente o processo. E aí, pela regra processual, o Lula já tem mais de 70 anos, a prescrição diminui pela metade. Então, assim, acabou que com todo esse trâmite, o processo volta para estaca zero. Nesse sentido, é mais bizarro ainda. Mas aí é a lei, aí tá é isso que a gente escrito. tá falando, é a lei. mas Não, tá aí- errado, mas tem que mudar. Eu tomei... Porque, cara, o cara fez a polícia foi lá e fez uma Toda Operação. perícia, toda sei lá, invadiu lá, como é que chama? Quando invade lá a casa, quando tem Não, Pode mandado. busca e apreensão, Busca com e mandado de apreensão. busca e Aí apreensão. nem isso vale? Não, anulou tudo. Porra. Não, mas Não, é. no caso do processo do Lula, pela regra, como o Moro foi declarado Prescreveu, suspeito, anulou todos os atos, o processo volta Cara, a estaca isso é zero, e aí bizarro. você não podia aproveitar nem as provas Aí é produzidas. bizarro. Não, só vai apresentar de novo. É não, isso. não, já foi julgado prescrito. É, prescreve. Céus. É, não tem. Vai vir aí. Over. Game Vai over. vir aí. Não, e o cara tá vindo aí, Forte. enfim, Ah, lamentável. vou perguntar. Você acha que Não, Pergunta, pode você perguntar. acha que ele tira essa candidatura aí e deixa pra terceira opção? Eu acho que não. É? Eu acho que a vai vaidade ficar com dele... o pé de- Tá eu acho rolando que a essa vaidade fofoca, dele... né? Que ele Porque vai eu sair vejo como a fora. melhor manobra da esquerda pra... Não é ele, ó. É outro cara aqui. É, e aí Isso, tira é. todo o peso, mas vira indicação dele, então toda a turma que tá engajada com Ele tentou vota fazer no isso, né? cara. Da última vez com ele. Ele Não, foi. com o ele- Haddad. cortaram ele e aí entraram com o Haddad. Foi justamente na época ruindade. da eleição. A Lava Jato catou ele, né? Ficou aquele dilema. Vocês lembram? Podia ou não podia ter a Sim, candidatura sim, do Lula? Tá? Não Sim. sei o que. No meio do caminho ele Não, eu acho que a vaidade dele não permite, eu acho que ele vai entrar. Eu acho que vai sim. Essas campanhas, essas pesquisas, pra mim, não revelam a verdade, só você olhar a última campanha do Bolsonaro, que ele tava lá embaixo e o cara foi... A única pesquisa que eu acredito é a da UOL pra ver o emparedado. Do Big pra ver Brother. o emparedado É, lá, do quem é Big que vai Brother. sair. Essa é a pesquisa que o brasileiro não confia. vale, Essa essa é o fiel. Instituto Fiel. Esse Pô, é... eu vou botar pra poder buscar Cara, o aí lance os é- candidatos, velho. Ô, Felipe, você se controla aí, viu? Tá ok? Tá porra. Cara, na verdade, o Lula, eu acho que não é nem vaidade. Bom, ele tá fazendo campanha pro presidente, né? Ah, não. O que ele Besteira, falou? né? Vamos lá, o que ele falou. Policial não é gente? Policial não é gente, que não Ele vai é a ter favor teto do de abo- gastos, é, a favor do aborto. a favor do aborto. Qual foi a outra? Prendeu Vai só por fechar causa os- Pô, vai prender... Por causa vai- de um por causa celular. roubou Por causa de um celular. Ah, que é isso? Vai fechar. Não pode nem roubar Ah, em vou paz. fechar todos os clubes de tiro. É, tá, vamos botar livro. Irmão, Nem ele leu. Nem lei. assim, honestamente, Não sei o que tu dizendo, né? É meu eu lírico. isso aqui vai ficar gravado, mas eu acho que não tem nem perigo. A não ser o sistema, já diria capitão, Coronel Nascimento. No Capitão? Tropa de Elite. Não, Coronel. Ah, já Tropa de Elite. era coronel, pô. já coronel. Coronel Respeita a Nascimento. hierarquia. O sistema é foda. O sistema é foda. Cara, e aí falando, beleza, aí você tocou num ponto. Urna eletrônica e impressão do voto. Se você não Só tem que medo no da Congo- auditoria, se você não tem medo da auditoria, qual é o problema em tornar o processo auditável? Eu sei qual que é o problema. O que o pessoal bateu assim forte nele foi que, primeiro que existem outros processos de auditoria. Não é só porque não é impresso que não tem como auditar. Aí tem que pegar o especialista aí de Informática? informática e tal, né? Eu tenho uma pessoa, meu sogro trabalhou com isso, licitou isso várias vezes, a urna eletrônica, ele conta isso.
Mas acho que o grande problema, no meu ponto de vista, não é nem esse. Eu sou super a favor do voto impresso. Mas assim, cara... Lembrando que o voto não é no papel, tá, gente? É só uma só impressão saiu o onde você registro. nem vai nem tocar pega, né? no papel, ele vai cair numa outra eu sou urna super lacrada. a favor, mas assim, eu acho que o timing foi errado. O timing pra mim foi errado. Eu acho que questionar, acho que Ia gastar, a narrativa tipo, 1 de bilhão no questionar... meio da pandemia. Não, mas tipo, 1 bilhão tem dinheiro, Sei você lá. vê o fundo eleitoral aí, né? Então, enfim. Tem bilhão pra um monte de bilhão coisa, pra não vai ter bilhão pra isso. pra auditar o sufrágio universal, que é onde o poder do povo sufrágio. se Agora melhorou, se meu. comprova. É o que É um arcabouço linguístico muito Não, vasto. é porque... O que é sufrágio? Então, sufrágio é naufrágio. quando você fala da eleição, sufrágio. Mas o povo gosta de pôr nome difícil, então é o seguinte, a eleição... anota aí, você falou hoje com a Priscila. Meu amor, vamos fazer um sufrágio. Sanguru perneta, tocha cubana. Caraca, ele tá evoluindo, cara. Tocha. Magda. Tá Não, com então, tips. eu acho importante tornar o processo mais seguro e auditável. Né? Dizer que é inviolável isso e aquilo, cara, nada na informática é inviolável. Nada, na minha opinião. Sim, sim. De leigo em informática. Né? E aí, assim, eu não sei porque também é ruim ele bater da forma como ele bateu. Eu acho que o discurso podia ser diferente. Essa é uma crítica que eu faço ao discurso do presidente. Ele muitas vezes tem razão no que ele está falando, mas eu acho que ele se equivoca na forma como ele coloca. Ele passa um pouquinho. Né? E... Pouco, muito. Enfim, é o jeito do cara, mas foi o jeito que ele foi eleito. É o exato. jeito que ele foi eleito. O público é jeito dele que ele gosta consegue mobilizar uma camada muito mais Muito dele. extensa da população que não é a gente. Exatamente. É a forma com que ele posiciona. Então, assim, eu entendo, não concordo, assim como você, fica até nervoso. Entendo, não concordo, mas, cara, no final faz sentido. Faz É o que sentido. eu falei pra uma galera que foi lá em casa esses dias aí, né? Tem uns amigos que moram no Canadá. Eu falei, cara, é o seguinte. A gente vai ter um cenário possível, né? Eu vou acreditar que a direita fala excessos do Lula e a esquerda fala excessos do Bolsonaro. Beleza? Beleza. Ainda mais no Twitter. O que é um fato. Tem excessos do Sim, sim, nosso tem. lado, como tem Claro. excessos do outro Sim, lado. sim. Então, assim, eu vou extrair a essência, tá? A essência. Tirar aí os floreios, tudo, as falas de um, as falas do outro, não sei o que. Vamos na essência aqui, no que eu acredito. Um fala teto de gastos, sim. Outro fala não. Um fala controlar a imprensa, outro fala liberdade para a imprensa. Aborto, outro não. Não, eu digo esse coisas- quesito eu não, acredito no outro, mas enfim. Credo. Mas na essência, eu tenho mais convicção, por mais besteira que fez, mais besteira que falou. Um Poderia quer mais ter a feito- liberdade, Pronto. o outro quer No meu mais ponto de Estado vista é isso. opressor, né? Isso, O Estado opressor. O que a gente menos precisa no É de Brasil. um Estado Estado dominante. Onde ele dá as cartas, ele cobra. É o que o nosso Tesouro STF está fazendo. É isso. Ele incrimina, né? Como é que fala? Indicia. Ele é vítima, indicia e Isso, julga. Pronto. E aí o que eu acho engraçado é o seguinte, a grosso modo, e aí eu posso depois em outro podcast falar sobre isso, mas falando de grosso modo, temos 3 poderes que, com divisões de tarefas, tá? Cada um tem o seu deverzinho de casa, Cada um do seu quadrado. cada um no seu quadrado. O STF, ou o Judiciário, julga. Representado pelo STF. Não, é o órgão supremo da justiça. Julga, o executivo executa e o legislativo cria as regras. As regras, né? Então, assim, eles podem, em alguns momentos lá, ter o papel um do outro, mas isso é papo para um outro podcast. É mais profundo. Não, é mais técnico. Entendi. E aí, só que o Supremo hoje, ele tá por conta de um partido. Gente, vamos lembrar um partido com um senador, Randolph. O Rede só tem ele no Congresso. Só que pela força da lei, partido com representante no Congresso pode questionar tudo lá no Supremo. Então as maiores ações travando o Bolsonaro sim, é vem dele, de um cara. Como de é um que é a partido. logística aí? O Randolph é senador, beleza. Do ele Rede. Aí o partido da CPI lá da Covid. Isso. Aí o partido dele, por ter um representante no Congresso Nacional, que só é ele, não tem nem deputado, pode interpelar, pode questionar as coisas do Executivo lá junto ao Supremo, né? Então, assim... Mas todos podem? Todo partido com representante. Sim. Só que hoje, Não tem peso, o maior mas é um número cara. de ações que travaram o Bolsonaro,
em tudo que o Bolsonaro fez, partiu do Rede. Pode não travar, mas atrasa. Né? Não, Mas é isso. Ele não pôde nomear o diretor da PF. PF lá, da BIM, né? O rolo da BIM com a PF. Você vê aí agora o ICMS, que ele baixou e o Supremo, o Rede questiona e o Supremo acata muitas vezes. Então, assim, várias outras coisas. É estrutural, não. A última agora foi da Petrobras, não foi ou não? Que ele entrou agora, essa semana. Eu não sei, eu sei que mandaram abrir o estudo para privatização da Petro. Não, foi, mas eu acho que aí o Randolfo Rodrigues entra. Só que, exatamente. Então o STF ele não age de ofício. Tribunal nenhum pode ver as coisas acontecendo e tomar uma decisão, mas ele tem que ser questionado. Ele tem que ser questionado. Ele tem que ser, obrigatoriamente, ele tem que ser provocado. E o Rede vem provocando. E fica provocando e provocando. E toda vez que é contra o Bolsonaro, o STF bate. Aí a gente tem a sensação que o Supremo está governando. Por quê? Ele está se metendo em coisas, ele é o guardião da Constituição. Pela regra, ele tem que cuidar de coisas constitucionais, não de coisas infraconstitucionais. Aí você vem regra de ICMS, é uma norma infraconstitucional. É uma lei, não é a Constituição. Sim. Só que aí ele se mete. A nomeação do diretor da PF não tem nada a ver com a Constituição. Tal. Aí vem o Supremo, com o inquérito do fim do mundo. Foi engraçado porque o ministro Marco Aurélio, que aposentou há pouco tempo, ele fez uma menção sobre o livro, O Inquérito do Fim do Mundo, que é esse inquérito que apura fake news. O que é fake news? Por que o Supremo é dono da verdade? Quem é dono da verdade? E quem é a agência checadora? Quem checa a agência? É os robozinhos do Zuckerberg, que dizem o que é verdade, exato, tá ligado? Que ele coloca lá. Verifica se isso aqui não é... Todo mundo sabe que tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade verdadeira. E a verdade... De verdade. Que dói. Entendeu? E aí o Supremo criou esse inquérito do fim do mundo e elasteceu. Foi baseado no regimento interno do Supremo. Mas pode? Cara, pelo visto, sim, né? Não pode. Não. Juridicamente falando, eu entendo o estatuto, que tem um abuso. Tem um abuso. Não, mas o estatuto porque diz o crime deveria ter acontecido lá dentro do Supremo. Então, pronto, é isso. Mas aí eles falam que o vídeo... O vídeo. O vídeo tomou proporções. O vídeo é tipo... Como se diz? Flagrante. Só que o vídeo é antigo. Pois é. Tudo bem, eu não concordo. Só que os caras falaram. Vou deixar bem claro, não concordo com a fala do Daniel. Com a forma, com a fala, com o excesso. Mas é o direito Mas dele. ele estava no direito constitucional. Quaisquer opiniões. Liberdade parlamentar. E aí, liberdade parlamentar. E aí o cara foi condenado, bicho, a quase 9 anos de cadeia pela opinião. Isso é crime foi crime de opinião, na realidade. É isso que eu falo, você pode odiar o Bolsonaro, você pode... Cara, meu irmão... Mas é isso que eu tô falando. Quando o operador do direito permite que a personalidade jurídica dele... lado batendo no outro. Exatamente. Né? É o caso que eu contei do Lula. Juridicamente, o desfecho disso que o Bolsonaro foi lá e deu a carta de... É constitucional. É graça. Graça constitucional. De boa. Eu entendo. Eu não entendo porra nenhuma. Tá escrito, pô. É um Temer direito. não livrou agora? O Temer livrou, a o Lula Dilma livrou. tirou o Zé Disseu, velho. A Dilma tirou o Zé Disseu. E o Lula tirou o César Batista. Né? Então... Aqui, ó, só pra alimentar isso aí. Randolph vai ao STF para derrubar perdão de Bolsonaro. Randolph pede que a STF suspenda mudanças em diretorias da PF. Randolph protocola notícia crime por discurso do Bolsonaro. Mano, é isso. É o atraso. É o atraso que isso causa. Porque assim, cara, reduzir o ICMS é ruim. Gente, olha só. Vou dar um exemplo aqui, tá? Bolsonaro fez uma notícia crime pela lei de abuso de autoridade. Sim. E aí ele denunciou o Alexandre de Moraes. Mandou dar uma levantada. No dia seguinte, cara, Pedro, ele distribuiu a ação no dia. No dia seguinte, já tinha sido indeferido pelo Toffoli. Exato. O Supremo tá lá com mais de 10 mil processos esperando julgamento há quanto tempo? Tem gente morrendo esperando julgamento do Supremo. É isso que eu queria. Eu vou voltar aqui ao começo do programa. Eu sou um crítico ferrenho à Constituição. De verdade mesmo. Eu acho a Constituição ruim. Pode ir para Cuba, seu socialista. Não, ela é uma Constituição socialista. A Argentina também te merece. Tá dito. Não, ela é uma Constituição socialista. Ela é socialista. A gente tem que lembrar que ela é uma Constituição pós-regime militar. Isso, antes da queda do Muro de Berlim, né? Tem tudo isso envolvido. Então, assim, cara, eu esqueci o que eu tava falando. Mas, assim, você é contra que você é contra a Constituição, que ela é socialista. E onde é que isso vai parar? Não, você tava falando... O que você tá falando antes? Grupo Saca. Não, eu tava falando, enfim, da Constituição,
Ela é um órgão. Ela é uma parada, velho, que tipo assim... Merece Conjunto atualização. de normas. Não, É isso? tem livro. que ser Você é abolida. contra. É. Tem que ser abolida. O que aconteceu? Abolida. A nossa Constituição, ela Eu vou lembrar meu nasceu raciocínio. e ela tem, cara, nem sei em quantas emendas a Constituição Cara, já tá. Vocês estavam... Pesquisa aí. Quantas emendas tem a Constituição? Olha só, mas A Constituição americana, ela, sei lá, tem... eu ia falar da americana. A Porque- 13ª porque emenda, você que é a falou de assim- liberdade, né? Terceira emenda. emenda. Cara, você falou que é uma tava Constituição... construindo um raciocínio Não, lá no início aí. tu falou, eu falei, cara, vamos falar da americana, porque você falou assim... É recente, né? 88, mano. Sim. A americana tem 300, né? Não, mas espera lá, eu tenho que falar 200 daqui da... Não, porque a nossa é mal feita. Não é isso. É Não como é isso. tipo Não, a caneta não. Bic. Não, são sistemas diferentes. O nosso sistema se baseia no positivismo, que é a norma escrita. Então tem que 116 ter reformas. 116 emendas. 108 emendas. 108 emendas. O nosso sistema ele é positivista. Ele se baseia no que está escrito. Outra Constituição. O americano não, ele é principiológico. Aí sim, lá se aplicam princípios no julgamento. Só que lá os julgamentos são diferentes. Tem júri para a maioria dos Mas casos. a maturidade jurídica lá é de 1700 e quanto que vamos pesquisar? Ó, a Constituição americana vem antes da francesa, hein? Só para... Os caras Constituição. Mas a mandaram nossa- bem antes da França, liberdade, igualdade, fraternidade. Só que então, assim, por isso que o nosso tem... Cara, o Brasil tem tanta norma, que eu acho que se a gente imprimir tudo, deve dar pra dar a volta no planeta umas 10 vezes. Não, já Segundo tem uma parada que Wikipedia- fala que é do peso de nossas leis, nossas ações tributárias, leis tributárias, sei lá, é do tamanho de um hipopótamo, né? Muito maior, Oi? cara. Parada. Se você fosse imprimir tudo, daria um Fazer peso um origami de gigante. um hipopótamo. Dá muito Hipopótamos? mais, cara. Dá muito mais. Vamos É lá. porque tem... Falei, Pedro. Pode. Pode, vai lá. Solta aí. Segundo a Constituição, segundo o Wikipedia, Wikipedia, que é quase a Constituição. é quase isso. Constituição, Olha a fonte. a Wiki. Constituição da internet. É, 1787. Mano. cara. A americana. Isso é maturidade, cara. Mas é tudo bem que seja por princípio Quantas e não em- por Quantas emendas? emendas. 5. Não, ver? tem pouquíssimas. É porque lá tem só o É porque lá o que faz... né? Exatamente. As E aí o que leis faz são lei... criadas O que ali, faz né? lei, não. O que Costume. Você vem pelo princípio e aí o julgamento de um caso é que faz a lei. Por quê? Você tem uma contenda, 27 um emendas. litígio contra o Felipe. O Caio litigando contra o Felipe por uma posse de uma terra. Aí o Caio estava naquela terra há 20 anos Perdeu o Playboy. sem o Felipe questioná-lo. Uso capião, tipo de uso capião. Aí, beleza, eles vão lá julgar e falar, não, mas pô, se o Felipe não tomou nenhuma atitude, não sei o quê, e o Caio cuidou da terra como se dele fosse, é do Caio. E aí então fica naquela de que tem um julgamento em Massachusetts, Ohio, Kentucky, Connecticut, de Caio contra Felipe, e aí aquilo fez regra. Então eles se baseiam muito pelo porquê. Aquilo já foi julgado analisando um princípio. Entendeu? E aí vai gerando jurisprudência. Isso. e- A gente tentou isso aqui agora com a reforma do Código de Processo Civil, dizendo, né, que as decisões dos tribunais têm vinculação, dos tribunais superiores têm vinculação Vincula, e tal. né? Só que aí, gente, vem uma outra coisa. O Brasil tem uma regra processual também que trava o acesso às instâncias superiores. Você não pode analisar fato nas instâncias superiores, só trava teses. mesmo? Trava. Trava, é. E eu vou dar um exemplo aqui. Tudo sobe pro superior. Tudo Não, chega na mas STF, lê no do TJ. engano, mas ele pode não- subir, mas ele não analisa. Ele devolve dizendo que não tem como analisar. Não, Não tem pode, competência. não pode analisar. Então, vou dar um exemplo aqui. Bem, O meu Pedro raciocínio. trabalhou numa empresa multinacional, não vou citar o nome aqui, de Americana. seguros. Não faça isso. De seguros. Americano. E aí, essa Americano. empresa, ela contratava, né, na época, profissionais PJ. corretores, como o PJ. PJ-tização. Só que, em tese, teria o vínculo de emprego, O porque Bonner. eles estavam escondendo o vínculo através daquela contratação de PJ. Sim. Cara, tem jurisprudência dizendo que pessoas que trabalhavam dessa forma são empregados e jurisprudência dizendo que não são. E como é que Aí isso fudeu. pode estar certo E aí errado? o que acontece? Dependendo da trilha que o teu processo segue no tribunal, A trilha é o quê? Os juízes? a depois- vara que ele é vara, distribuído, depois depois a a turma segunda. na segunda Então você instância tem que... e tal. Moça, esse processo aqui Tem vai que pra saber 10, essa conduzir. aqui vai pra 3. Não, você só não. que é eletrônico. É automático a distribuição. É randômico assim? Randômico. É. randômico. eletrônico. Eita porra. Então tem uma expressão em latim, né? Alea jacta est, E a tu sorte está conseguiu? lançada.
Eu vou conseguir. Não, então, cara, eu já vi. Só um Meu Conheço jurisprudências que deram. Meu advogado um é bom pra parênteses caralho. rápido. Eu não lembro onde eu vi isso, mas um GSR. cara que atua no STJ, STF, sei lá, falou qual que era a manha. Porque é randômico também no STF, né? Sim, Qual- eletrônico. Ele disparava tipo 11, puf, ao mesmo tempo. Aí ia cancelando, tipo assim... Ele ia queria cancelando a distribuição. Isso, aí ele queria que eu- fosse o Gilmar pra Aí eu julgar. vou te ele contar cancelava que os já outros. teve advogado que foi punido no Tribunal de Ética por conta desse tipo de conduta. Aí é outra pegada. Entendeu? E é justo que seja Porque ele punido, sabendo porque assim, tipo, Mas é ilegal? uma outra forma É de ilegal? manipular, né? Não, Exatamente. mas é ilegal? Não, ele manipula. Não, como Tem o Felipe falou. jurisprudência? Tem jurisprudência? É como o Felipe Tem, falou. não tem. Ele tá manipulando a parada. Não, cara. mas Mas é é- ilegal manipular? Não manipular, é ilegal traçar Escolher estratégias? Não, estratégia, eu não escolhi Gente, nada. existe Escolhi um foi princípio- Do tema. grego A estratégia. gente, existe um princípio que a gente tem que basear no processo, que é a boa-fé processual. Total E aí boa ele, fé, tanto que eu cancelei, pra não dar trabalho à toa. e aí o cara, mas essa é uma prática que foi muito comum, tá? E deve acontecer até hoje. Então, assim, Qual prática? Do cancelamento. sortear? de sortear, Sortear, sabendo o protocolar resultado. várias ações iguais para que o sistema randômico distribua uma em cada uma de uma pessoa que vai julgar e você saber que vai julgar naquele mais favorável à sua causa, você cancelar as outras, né? Então, Vamos, tá. Podemos falar do STF? Ah, eu lembrei que eu tava falando do STF. é o seguinte, deixa o cara falar, que ele vai esquecer de novo. coisas, né? Vamos eu, falar do não STF. lembro, eu não lembro o raciocínio completo, mas assim, O raciocínio. como que um tribunal superior, velho, pode Você é tão pode pequeno. chegar ao cúmulo de julgar, tipo, as coisas esdrúxulas que ele já julgou. Tipo assim, taça das bolinhas. É, Esse é do Flamengo ou do São Paulo? Não, do O esporte. que tem de constitucional nisso? Pipoca do Cinemark. Pode ter manteiga ou não pode ter manteiga? Isso é real? É real. Fato, velho. É real. Caraca, brother. Moleque. E pode? Você não trabalha não não? sei Você fica se lendo pode. essas coisas? Porra, é um tem que absurdo, ler a né, matéria até o cara? final, Que eu porra. tinha Tu que- tá vendo só Eu só o vejo vídeo, highlight. só a manchete. Só Tá vendo highlight. Só, Não, mas- só a manchete. Mas é isso. Que Ele geração é essa? É nóis. Eu tô tem trazendo tempo a perder, fatos. não, cara. Ué, que isso? O cara fica só... Eu sou formado no Metrópolis. Não, formado nas manchetes do Metrópolis, Exato. né? Não, pô, Mas eu tô nunca falando acessei. fatos. Não, mas Só trabalho com responde, traduza. O que tem de constitucional na manteiga do... fatos. Sei lá, irmão. Mas É sem direito do manteiga povo. Não deveria nem servir, velho. É, Tá tipo maluco. isso. Pô, mas foi um filme Eu não sei o que Guerra tem de Infinita, constitucional. 4 horas de filme, dá ruim. Tipo É. um azeite. Com mamão. Aí não fica até o Não final. fica legal, não. Você não vai ficar até o final do filme. Mas ó, deixa eu falar do STF rapidão. Falei. Quer falar mal? Fala mal. Não, vou falar benzão. Teve um. Mas eu acho que não foi o Moço. Bold lá, foi o Lewandowski. Não foi que mandou prender um cara que no avião. Não teve uma história dessa? Ah, porque o cara importunou ele no Tipo avião. isso, vamos lá. sim. Agora deixa eu dar um exemplo concreto. Ah, é tosco isso aí, eu então, acho. aí eu chego no avião, Da voz de prisão. cara, vejo o Bold. Tá ligado que é Bold em Quem é inglês? Bold? Careca. Ah, só o Alexandre. Eu acho que é Bold, tá uma pesquisada aí. Mas é isso. Você vê o careca e fala assim: muito bem, ministro. Governando Top, o país, hein? parabéns. Ó, Preso. 3 palminhas pro senhor. É. E vou pro meu lugar. O cara vai lá, pega um rascunho. Aí eu te pergunto, todo mundo... pega um bloquinho de anotação Nós temos... Ele tem que pedir um guardanapo aeromoça, porque não serve nem coxinha serve, mais nessa Doutor, o porra. negócio é o seguinte. O senhor tá andando a 120, Não, 90, se duvidar o avião em solo, porque eu tô entrando e vi o camarada. Avião em solo, vem o comandante. Manda o cara se Hamilton. É. Aí chega o cara assim, a Polícia Federal está entrando no avião, permaneçam sentados nas... Nos seus lugares, Aí que, tá. que o Aí passageiro eu vou da preso, poltrona 13C... Porque ele fez uma acusação que ele, Não, como cidadão, ele pode. não fez a acusação, ele emitiu uma opinião. Não, o Parabéns, juiz. parabéns. Não, o ministro. Faz juiz. uma, chama a polícia. Sim. Prendam este homem porque ele me desacatou, importunou. me E aí, como é que é? O que diz a lei? Então, a lei diz que você tem o direito de emitir a opinião que você quiser. Sem Obviamente, fazer desde injúria. que não faça injúria, calúnia, Beleza. difamação ou desacato. Mas, Ah, e mas é o desacato desacato. não é mediante ordem?
Não. Desacatar funcionário público no exercício Sim, de suas funções. Mas o que é desacatar? É tipo assim, é xingar, sei Você lá. é um incompetente, você Tá. é um bosta, você tá aqui Sim. pra me servir. e Beleza, tal. Isso é mas uma e espécie nesse de- exemplo aí? Nesse Tinha exemplo, crime? eu entendo que não. Então, mas eu vou ser preso. Só da ironia. Não, que seja. Mas é esse o. Então, só pra pegar o gancho de lá do início da conversa. Se o poder emana do povo e o povo não tem voz, Não, gente, a gente tá vivendo aqui, na minha opinião, humilde esse o ponto. opinião. concordando ou não? Mas tem que ter cuidado Na também minha com humilde a opinião, opinião isso do que eu ia povo. falar. Mas eu falei isso aqui. Povo Que eu é leigo falei nesse alguma assunto. coisa de errado? Não, nesse gente, exemplo? entendi. A gente está vivendo um momento de exceção no país. Eu acho um estado de exceção, onde o Supremo, não sei porquê, se sente coagido e quando um bicho se sente coagido, ele ataca. Sim. Então, assim, eu acho que a gente vive uma espécie de ditadura do judiciário. Caralho, Mas qual é meu grandão. medo disso daí? Bold é negrito na careca. Mas é parecido. Que eu penso dessa ditadura ou espécie de ditadura do Pauta. judiciário? A gente É não com A. tem pra onde correr. A gente não tem. Você vai Vai reclamar pedir pra pra quem? Pro quem? Papa? Então, exato. Não, Pra Tribunal ONU? Pra Internacional- OMS? Tribunal Internacional? que Tribunal, chama? mas o mas Tribunal não- ele não Internacional ele não tem tem gerência. ação Sim, aqui. eu tô A dizendo gente assim, tem a não nossa tem o que fazer. soberania. E aí que vem o problema. Em teoria são os nossos senadores, né? Começa Pesos e na contrapesos, né? É um sistema que a gente tem na É democracia. o Senado que faz da contrapeso ou É o Câmara? Senado, Senado. Tanto é que a campanha da direita tá forte em cima de Senado, né? A galera tá indo pra Justamente, Senado, é. A Damares, a Bia Kicis, acho que a Zambelli. E aí que fica os poréns que eu tenho. O ministro do Mas da aí que Meio tá. Ambiente. O nosso sistema presidencialista, se a gente não tiver um combo, vamos falar, presidente, senadores, sim, deputados, exato, é. o presidente Não não vai governa, governar. nunca. Porque Aí o hoje, tempo que demorou com hoje quem faz o nhonho. hoje quem faz esse contrapeso ao Bolsonaro está sendo o Supremo, através do Porque Rede, não do tem- Randolph. Porque não tem congresso. Mas vamos lembrar que por que surgiu o mensalão no governo do PT? Isso pra O mim é Lula uma precisava ditadura. governar Sim. e ele comprou o Isso, Comprou o isso pra governo. mim, subverter um poder ao outro com base em dinheiro fruto de corrupção, isso pra mim é uma ditadura. Mas Sim, bem-vindo, desde sim. 1500. Então, eu acho que a gente deveria, talvez, rever o modelo. O que vocês acham? Monarquia? Mas não. O foda é pra qual? Tá É. ligado? Tipo, não, mas- Parlamentarismo, amigão. É. A partir do momento que o cara não tem a maioria, ele tá fora. a mudança Simples é assim. necessária, mas pelo que é perigoso? Porque quando você desenha do zero, com a criatividade política que se tem, o povo vai arrumar um Mas jeito. vamos lá. Vamos traduzir aí, aplicação numa frase, parlamentarismo. Como que se dá o parlamentarismo? Então, é o Congresso governando. É o Quem seria o Isso. parlamentar hoje, velho? Hoje tá claro Não, essa é o figura chefe no do Brasil. parlamento. Não, Não, como é que é? o parlamento nomeia o primeiro-ministro. Pronto. Isso. Aí ele se torna o chefe do executivo. Ah, não. Então é o Isso. semipresidencialismo que estão querendo falar, não é Tem um isso? semipresidencialismo que o presidente estão querendo ia falar, ser- não, que estão dizendo que a gente está vivendo já. É, não, isso isso é o aí. que a gente vive, mas pelo STF, né? Não, Não, é pelo porque, Congresso. é porque é o seguinte, ó. Hoje, quem seria o nosso primeiro-ministro? Quem é o presidente da Câmara? Da Câmara é o Pacheco, né? Não, Não, é o Pacheco Arthur é o Lira. Arthur Lira. Arthur Lira. Cara, Pacheco é o ele Senado. que tem o poder de pautar as Isso. paradas que são votadas. Cara, quer poder maior do que esse? Que era o velho? Nhonho. Ou desculpa, Que era perdão. o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Então, assim, Foi você- a gente foi o já, Felipe que a gente falou. a gente já vive O semipresidencialismo. o semipresidencialismo. Mas na nossa Constituição, isso aí... Aí que tá. Quando o Bolsonaro conclamou o povo aí no 7 de setembro do ano Randolph passado, foi lá. que falaram que isso era uma tentativa de golpe. Golpe, por que a gente só pode ter uma nova Constituição se tiver uma nova Constituinte? O que significa uma nova Constituinte? São os A membros, né, da ruptura, sociedade. a Reunião. ruptura do Estado de De direito que a direito. gente tem hoje. Então significa que a gente está rompendo com um Você acha que a golpe ou gente sem tá golpe. Aí, quase povo, saindo das aí você falar quatro de anos, semipresidencialismo sem essa ruptura, não é um golpe também? Ah, então, exato. Por que o golpe é só quando um lado fala? Só um poder fala, aí é golpe. Quando é o legislativo falando ou o judiciário não é golpe. O que vocês acham disso aí? Tendencioso. Quando um poder tem poder que tem dá mais like. Tem poder né? que tem poder, mais poder que o poder? Não, tem poder, exato, É também. influencer. Tem poder Só que é todos influencer. eles são iguais, cara. Tem poder que hoje vale a pena destruir.
Entendeu? Não, é mas aí é igual, que tá. O velho. Rodrigo Pacheco, por exemplo, que é o nosso digníssimo presidente do Senado, Ele tem é poder também. brodaço dos caras do STF. Não é não, cara. É porque o escritório dele Então, tem uma causa bilionária no Supremo, Então. aguardando isso julgamento. você que tá dizendo, não fui eu. Não é que ele é brodaço, ele tem um interesse dele. Brother, Gente, brother. vamos lá. Vocês acham que os caras conseguem deixar de lado os anseios pessoais e falar assim, a vontade dele pessoal, as Não. necessidades dele, falar assim, eu vou pensar no povo do Nordeste, eu vou pôr água lá naquele Nos povo filmes sofrido. americanos isso acontece. É. Mas aqui não. Não, isso acontece lá no Brasil. Aqui na Suíça, não. É, Aqui exato. na Suíça tudo é errado mesmo. Não, Lá no Brasil é que tudo é perfeito. Entendeu? Então, assim, como é que a gente vive hoje? A gente vive hoje um país que está sendo governado mediante decisões judiciais, das quais você não tem para quem recorrer porque está na maior instância desse país. É isso que está acontecendo. Aí vem a minha crítica ao Senado, né, meu? A gente ficou por uma assinatura da Lava Toga. Foi uma, né? Foi uma. E aí uma crítica que eu faço ao filho do E, 0102, sei lá qualquer, que o cara não canetou. Que filho, Flávio? O Flávio. Flávio. Aí ninguém, mas ele é o filho do presidente, ele se imagina. Mas os que caras que estão ele batendo ia... no presidente, Irmão, meu amigo. Eu penso ali assim ele não também. é filho do presidente, não. Ele é senador da República. Por que ele não assinou? Não sei. Na minha opinião, porque é interesse. Vocês estão me condenando, mas quando vocês abrirem a Interesse. caixa preta do judiciário, Do BNDES. o Lula, É interesse. eu não gosto do cara não, é mas ele corrupto. falou, quando abrir a caixa preta do É judiciário, verdade. ele falou, tá? Por que o legislativo vive sendo investigado, o executivo vive sendo investigado e a gente não vê tanta coisa do judiciário? Por quê? Essa proteção ao judiciário. Não é proteção, é que o cara tem a caneta. É, irmão, simples a assim. palavra final é dele, né? E aí, vamos lá, voltando a um gancho que vocês botaram aqui, eu deixei anotado aqui na minha mente. Cadê? Um cara para exercer esse poder, 30 anos. Aí. Eu ia falar uma parada vamos disso aí. voltar isso aí. Porque eu ia Antes falar eu o vou seguinte, tem vezes, isso você falou que o cara chegou com 40 anos. 40 anos, mais ou menos, o Toffoli. Então, Qual foi o mais novo? Toffoli, Foi o Toffoli. Foi o Toffoli, com 40 anos? por aí. E aí, se o poder emana do povo, o cara passou por uma sabatina, No Senado. que é o povo, É o representante do povo. né? O Senado é. É aí que tá. Do Estado, né? É, do Estado, O ministro do STF é representante do povo? Pois é, não é. Não é. Pra mim, não. Só é Não. representante do povo quem o povo elege. Então, aí o que acontece? O cara foi advogado lá do PT. não, mas em Não, do que PCC caso- foi o Alexandre de Moraes. Pronto, então é isso. Então assim, e aí? Aí se eu disser assim, Felipe, vamos juntar uma galera ali, falar que a gente não quer esse cara. Justo, ué. Mas não vai acontecer. Aí você tem que pressionar os senadores. Você tem que pressionar os senadores, que é a pauta Que que a o Felipe gente não colocou. consegue. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar alguma coisa no sentido do que o Caio chegou a falar, mandato. Eu acho que é importante a gente fixar uma jurisprudência, talvez. Mas se você colocar um mandato, eu acho que o Nos mandato Estados Unidos único... é assim, né? Não, lá é voto. vitalício Lá também. é voto. É Não, vitalício é também, né? vitalício. As É outras vitalício. cortes que são Mas voto. é voto, não é isso? Eu Não, o sei. presidente que colocou lá. Coloca. Mas voltando aqui para a Suíça. Vamos falar um pouco da Suíça, porque o Brasil tá tudo certo. Afeganistão. Brincadeiras à parte, então. Aqui, o Supremo. Se a gente alterasse a norma né, na Constituição e colocasse que o ministro do Supremo só ia ficar 10 anos, Tá top. sem direito à recondução. Tá top. Ele pegaria 2 legislaturas Tá top. e mais 2 Mais anos. 2 anos. Top. Acabou, não tem recondução. E aí o que foi julgado tem que ficar por Não, duas o que- vezes mais do que, sei lá, Não, 20 o que foi anos, 15 julgado, anos. dificilmente você vai rever alguma coisa depois. É isso que eu queria perguntar. Por exemplo, a gente falou da segunda instância aqui, Da prisão. da prisão em segunda instância. Recentemente, eu me lembro de, sei lá, umas 3, 4 vezes que isso foi votado e revotado. Quem que provoca isso? Tipo... São os recursos que vão. As Porra, partes mas, vão manejar. Cara, já não, galera, é o seguinte, já não foi esse recurso aqui, o resto que se aplica igual, tchau, valeu? Aí que tá. Ou não? O tribunal tem um sistema que Porra. analisa o recurso repetitivo. Né? Casos parecidos vão se juntando falando, ó, esse caso aqui é de prisão em segunda instância, esse caso aqui é de prisão em segunda instância e tal. Só que existem realidades fáticas em cada processo, pormenores, realidades fáticas, pormenores do que aconteceu, ou seja, detalhes do que aconteceu no processo, no fato, no ato se praticado, torna diferente do que outro. torna diferente do outro. E aí, como é que você faz? Não faz, irmão. Prende.
Você acha justo prender em segunda instância? Eu acho super justo. Eu não sei se está certo esse dado, mas o dado que se levantava lá na época da Lava Jato, do Moro, sei lá, alguém me falou isso. Eu não sei se está certo, Se mas... for o Genésio, tá errado. Mas é que dificilmente uma condenação em primeira instância não é corroborada nas instâncias superiores. Eu vou colocar uma coisa muito polêmica Entendeu? aqui agora. Então, assim, mano... Muito tem regra. polêmica. Mas, cara, os caras não são presos, velho. Eu vou colocar aqui uma coisa muito polêmica. Quando você distribui uma ação, você tem um número X de varas, ou seja, primeira instância. Um número X lá de varas que podem receber essa ação. Então, é um número Y de juízes. Porque cada vara pode ter mais do que um juiz. Quando você recorre, é um funil. Diminui o número de julgadores. E há uma tendência muito grande a se recorrer. Então, quase que a totalidade dos processos enfrentam um recurso. Por que diminui? Porque diminui o número de julgadores. A corte, os desembargadores, não tem tantos desembargadores quanto tem juízes de primeira instância. Entendi. Tem tipo, sei lá, 10 primeiras instâncias e segunda instância só tem 5. Tipo isso. Vai diminuir de toda forma. Aí na segunda instância você é julgado por uma turma que tende a ter 3 desembargadores, no mínimo, né? Para ser um quórum ímpar. Para não dar empate. Aí, exatamente. Aí estamos aqui nós 4, nós somos desembargadores. E esse prédio aqui onde fica o escritório, as outras salas são todos os juízes, que estão julgando todas as causas. De repente aquelas causas todas são distribuídas entre nós 4. Aí naquele quórum estão participando eu, Pedro e Felipe. Aí no outro quórum tá Felipe, Caio e Pedro. Mas vamos supor, 3 pessoas aqui de nós julgando. Você recebeu 1/4 dos processos que vieram do prédio inteiro aqui. 1/4 para você, 1/4 para mim, 1/4. Aí eu tenho que fazer os meus votos. Meu gabinete tem que preparar os meus votos, o seu gabinete prepara os seus. Tem a figura do revisor e do vogal. Para que vogal que não é o revisor. Sorte. É o terceiro a julgar. Então eu dei meu voto, você deu os seus votos dos seus processos. Vamos supor que cada um de nós aqui tenha 1000 processos. Caralho. Tá? Pouco ainda. 1000 para mim, tá. 1000 para mim. 1000 para mim, 1000 para o seu. 1000 para cada um de nós. Aí eu fiz os meus 1000 votos, cada um fez os seus 1000. Só que eu ainda tenho que analisar os seus 1000, os seus 1000, os seus 1000. Aí quando a gente tá lá na sessão, já entendi. entendeu? Eu tô julgando meus 1000. Aí, não, voto os meus que eu voto os teus. Então, tô comigo que eu tô contigo. Eu leio o relatório, eu leio o voto e eu falo, condeno, absolvo, reforma a sentença ou não. Aí o Caio, aí o presidente da turma vira e fala, Caio, como é que você vota esse processo do Mário? Condeno. Com o relator. Com o relator. Não sabe nem o que o relator falou. Exato. Com o relator. Eu acho que não tem, é humanamente impossível. Sim, não dá pra julgar. Não dá pra julgar. Então, assim, segue a regra, porque tem que julgar todos e tal. Mas eu acho que não. Eu acho que falta uma atençãozinha, uma crítica que eu faço sim aos tribunais, às instâncias superiores, de que falta um pouco de atenção. Mas não é por culpa deles. É porque é humanamente impossível ele se debruçar sobre um caso, 1000 casos dele e os 1000 casos do outro. Sim. E aí, como é que a gente revê essas coisas? Como é que o advogado normalmente atua? Ele despacha com um, com outro e com outro. Beleza. Se o advogado foi diligente assim, pode ser que na hora do julgamento, um dia antes do julgamento a gente procura eles, distribui memoriais e tal, e fala, ó, meu caso é esse, o assunto é esse, e eu tô pedindo isso. Aí eles prestam atenção, aí pode ser que num outro caso eles virem e falem assim, eu vou pedir vista então desse processo para eu analisar melhor. É lógico que ele tem que pedir vista para analisar melhor. Sim, lógico, não tem como. Porque sem ter vistas do processo, ele só acredita no relatório e no voto do colega que está julgando, né? E vai meio que no automático. Então, quando você coloca que a segunda instância pode prender, muitas das vezes, entendi. Entendeu? É um juiz que analisou e um desembargador que julgou e os outros simplesmente nem acompanharam viram, e nem viram. Pois é. É sensível, né? Mas é delicado. É muito louco, porque, assim, a gente falou de processos já dentro do pessoal. Eu tive poucos casos que eu tive que ir pro fórum, né, de resolver. E, cara, tudo eu senti muito descaso, sabe? Tipo, como se tivesse todo mundo só com pressa de acabar. Você sentiu uma distância do tribunal? Total. Tanto é que, cara, um nem resolveu, um arquivou. Eu larguei de mão porque eu realmente perdi a fé de funcionar.
Obviamente porque eu não conhecia o Mário. A GSR. Era outro advogado desse caso. Deu e, certo, cara, o único que teve que resolver foi a questão do acordo legal da minha filha, que era o que tinha que resolver. Mas o processo... De guarda. Esse beleza, teve um desfecho. um Porque tem desfecho. que ter, né? Mas o outro que era um desquite de sociedade, que era algo de trabalho, esse, cara, sumiu por falta de interesse mesmo. Eu falei, cara, vale mais a pena o meu tempo do que esse prejuízo financeiro. Cara, quando você vai para o tribunal como parte, você ganha um nomezinho lá no tribunal chamado jurisdicionado. Você é o cara que o que é aí como parte? Você entra com a ação, você é autor ou réu. Você é um jurisdicionado. Significa que você está sobre a jurisdição do tribunal. Quando você vai naquele tribunal, um palácio tão suntuoso, tão belo, com tanta formalidade e pompa, você se sente representado lá? Esse é que é o problema. A linguagem que o tribunal faz, que ele pratica, quando você está de beca e tal, é para dar uma austeridade. Mas isso não te coloca próximo do jurisdicionado. Entendi. Então, assim, muitos tribunais têm campanhas de humanização mesmo dos processos. Mas isso, cara, no volume... Cara, no Brasil se litiga por tudo, se briga, né? Por tudo. Tudo o cara fala, vou te processar e te processa. Aqui o Brasil é o país com mais processos no mundo. É mesmo. O Brasil... Defensoria Pública deve alavancar. Se bem que todos têm, né? Todos os países têm uma defensoria pública. Tem. Com certeza tem. Mas o problema é eles também não dão conta. Só que é o seguinte, aqui se processa pela manteiga da pipoca do cinema. E vai pro STF. Vai pro STF. Exatamente. Apesar de ter travas em processos... Existem travas, é isso que eu falo. É um funil com travas. Sim. Só que muitas vezes essas travas também atrapalham casos que precisavam ser julgados lá em cima. E esse negócio da gente ser um país tão litigante, que briga por tudo. Aqui o brasileiro discute por tudo. Tem discussão em condomínio porque a vizinha deixa a calcinha pendurada. É bizarro. Cara, onde é que a gente vai parar? Né? Então, falta estrutura para o tribunal? Talvez. Falta pessoal? Talvez. Mas eu acho que falta também um pouco de consciência aí da população. Sim. E aí que eu falo, vieram os juizados especiais. Você não precisa de advogado nos juizados especiais. O advogado, ele é o maior filtro da causa, né? Alguns, né? Tem outros que eles são o maior filtro da causa. E eu tenho que deixar claro que é o seguinte, tem um estudo que diz que se você vai litigar como consumidor, por exemplo, no juizado especial contra uma operadora de telefone, 2.000. O que você alcança em remuneração do processo no final, se você ganha a causa, é 3 vezes menor do que você ganharia se tivesse com um advogado. Menor? Menor. 3? 3 vezes. Sentido. Mas, quando vai botar o advogado tem que cobrar 20%, tá errado. Que isso, cara? O advogado tem que ganhar dinheiro não tá também, fechando, né? cara. O advogado tem que ganhar dinheiro também. Não, tô falando, o advogado tem que ganhar os 20%. Agora, quando não tem, ele vai tirar 70%? 66%? Não. No juizado você não paga o honorário sucumbenciais, né? Só se tiver recurso. Se você ganhou 1.000, vamos supor, se você tivesse com o advogado, você ia ganhar 3, 4 mil. Tá, entendi. Naquele processo, no juizado. Entendi. Entendeu? Então, assim, o advogado tá lá na Constituição, ele é essencial à administração da justiça. E aí eu vou puxar a sardinha aqui pra nossa brasa propaganda também. Aí. Não, eu acho importante. Qual é a pauta? Vou trazer uma pauta aqui, Pedro, que tem a ver, eu acho que você vai me dar razão. O Pedro é piloto, é formado em aviação civil e ele é corretor de seguros. No Brasil, a gente não tem uma cultura preventiva. A gente ainda enxerga o advogado como uma despesa, em vez de enxergar o cara como um investimento de segurança. Tanto é que é o seguinte, em percentual, qual o percentual da população do Brasil, se você tivesse estimativa, tem seguro de vida sem ser aquele que você faz junto com o cheque especial do seu Mesmo banco? aquele não deve dar 5%. Nossa, mesmo com aquele. Não deve dar 2%. Nós não somos prevenidos, não é da nossa cultura. O brasileiro, via de regra, ele paga pra ver.
Aí se você botar os que pensaram em fazer realmente, aí dá 0,5%, 1%. Não, eu sempre brinco quando eu falo com um cliente, falo assim, vem cá, eu tô aqui porque possivelmente você acordou hoje de manhã e falou, vou fazer um seguro de vida. Lógico que não, né? Mas é lógico também que há também pouco interesse em pesquisar o porquê, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou solteiro, sem filhos, não preciso de seguro de vida. Lê do engano, né? Mas não precisa ser seguro de vida. Vamos falar de investimento, patrimônio ou de formação patrimonial. Ninguém faz, assim, a poupança ou a parcela. O brasileiro precisa de uma parcela. Cara, ele o brasileiro, pouco prevenido, ele pouco antevê o futuro. A gente vive um ambiente Cultura, hostil. né? A gente vive um ambiente hostil ao empreendedorismo. Muito hostil. Muito hostil. E aí o cara, na hora de abrir uma empresa, ele vira e fala, porra, ainda tem que contratar um contador. Tipo assim. Tipo, é surreal. Porque o cara não sabe empreender, não sabe o que é uma empresa constituída. Com um bom contador. Né? E aí o cara vira e fala, ainda tem que pagar o contador. Então, é isso que eu tô falando. No dia a dia, a gente vai levando lapada das coisas porque a gente não se precaver, a gente não se previne e a gente quer fazer as coisas no empirismo. Eu sou dentista, eu vou abrir um consultório porque eu sei mexer em dente. Mas você sabe administrar um consultório? Exato. Você sabe quais os impostos incidem naquilo ali? Sabe a lei que você tem que exato. seguir, Será que você as regras? para ver, né? Exato. Cheio de regra. Inclusive, na Odonto, tanto quanto na advocacia, é cheio de regra pra um monte de coisa. Um monte de coisa. Tá aí o Felipe, publicitário, ele sabe. A OAB trava a gente de todas as formas para fazer publicidade. Também agora que teve uma explosão de propaganda Odonto, né? De outdoor, não teve? Sim. Implante, mas não, né? de implante, mas não pode, né? Tipo Cara, assim, não é uma propaganda, só pode... Ele não pode vender, ele pode fazer propagandas institucionais, ele não pode promover comércio, serviço. Isso é ridículo. Porque é o seguinte, o serviço, cara, o médico, o dentista, né, qualquer um da área da saúde, é muito covarde se ele falar que você precisa fazer alguma coisa, cara, que nem prescrição médica. É quase que uma orientação de compra absurda, né? Então, tipo, o cara não pode te prescrever um canal sem olhar a tua boca. Então, isso não pode ser uma publicidade. Entendi. Ele pode te chamar para fazer uma consulta de avaliação. Isso pode propaganda? Pode. De consulta? Pode. Ele pode promover a clínica dele para te beleza, dar a é opção válido, de ir lá se consultar. Cara, agora, não que você tem que fazer o canal. Você vai nos Estados Unidos, você vê um bocado de outdoor lá, de advogado. Nossa, que mais tem? Better Call Saul. O cara com... Breaking Bad. Breaking Bad. Aí você chama o cara tirar uma foto com o cliente, aí o cliente falando assim, meu advogado conseguiu pra mim $300 mil. Aí mostra um checão grandão daqueles assim. É da hora demais, publicidade raiz. Mas isso é capitalismo na veia. Liberalismo. Só que a gente é travado, né? A gente é travado aqui. O engenheiro... Queriam bloquear o TikTok dos advogados. Teve essa polêmica aí, né, velho? Pô, como se o advogado não pudesse dançar malvadão. O que a gente não pode fazer é o seguinte, contrate o meu escritório porque eu sou o melhor escritório. Você não pode falar isso, eu sou o melhor escritório. Porque na visão da OAB, se eu falo que eu sou o melhor, eu tô denegrindo os demais dizendo que eles são piores. Entendeu? É uma besteiragem, velho. Então, assim, tudo bem, tem que ter um certo limite, mas, pô, tem que permitir. Eu não sei o teu escritório, eu sou o melhor produtor. Eu posso. Eu gosto muito do meu escritório. Mas, eu também, assim, eu gosto muito do teu escritório. Vamos lá. Mas é o que eu falo. Então, quando eu falo sobre qualquer tema na internet, quando eu venho falar de uma coisa técnica mesmo, diferente deste bate-papo aqui, uma coisa técnica, eu sempre falo ao final, procure o advogado da sua confiança. Claro. Né? Eu sou testemunha, porque eu gravei muito. Eu vi cada um desses. Beleza, eu espero estar seguindo a regra da OAB aí. E assim, eu acho importante que toda empresa possa ter um advogado, assim como ela tem um contador. A gente evitaria tantos litígios. Cara, realmente é surreal. Eu vou fazer 18 anos agora em dezembro de formado. Cara, formado. Cara, jovem. E eu, pessoalmente, eu nunca processei ninguém. É mesmo? Eu tenho preguiça disso. Tudo bem, a gente cuida aqui dos processos dos clientes. Eu acho que, como tantos colegas, somos combativos, né, na causa. Mas é porque eu sei, cara, que, assim como o Felipe falou, quando eu processar alguém, eu vou deixar de ser o advogado e vou virar o jurisdicionado.
E aí, cara, eu sei como a banda toca lá dentro. Canseira, velho. Canseira. Canseira. Eu não desejo ter pra ninguém, porque eu não quero nunca mais ter que precisar, sabe? Por isso que hoje tem advogado preventivo, né? Cara, eu consultoria. Eu prefiro atuar de forma consultiva do que no litígio, né? litígio. Exatamente. É um fato. Você já foi testemunha em justiça? Você já foi representante legal da empresa, né? O preposto. Preposto, parte, acusado, denunciado. Que já isso, foi, cara, que tem vida louca. Tem uma vida pregressa. Obrigado, Caio. Até a próxima. Tem uma vida pregressa. Corta o Caio do podcast. Caio, pode crer. Não, mas é difícil, cara. O Pedro já teve processo, também, assim, família. Cara, é complicado. Então, eu acho que se prevenir é a melhor coisa. E uma coisa que eu gosto de falar. Não adianta a gente querer inventar a roda, principalmente no mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo que daqui a 15, 20 anos, quando a gente lê a história do país, a gente vai entender melhor o que aconteceu nesses últimos 4 anos que a gente vivenciou aí. Só digo uma coisa, vai ser triste para muita gente ver que apoiou uma situação e que essa situação hoje pode se configurar como algo muito nefasto no futuro, muito problemático para o país, né? Então, fica a minha ressalva de que quando a gente for analisar qualquer caso jurídico, qualquer um dele, seja ele político, partidário ou a causa da pipoca com a manteiga, a gente não pode ter na nossa mente, de forma alguma, a nossa convicção política. É difícil. O judiciário não pode conversar na mente com o político. O eu, jurista, tem que estar numa sala completamente separada do eu político. Porque senão a gente vai cometer muitas atrocidades na vida das pessoas. Eu acho que o tempo talvez esteja estourando aqui. Quanto mas... tempo aí, Marcão? Quanto tempo nós temos aí? 1:10. Quanto? 1:10. Eu acho que... 1h10. Acho que deu conteúdo pra caramba. Eu acho que esse era o recado que eu queria deixar aí ao final. Então seu eu político, quando for analisar um caso jurídico, ele tem que ser colocado numa salinha apartado. E lembrar que justiça é diferente de justiçamento. Justiçamento é praça pública. Se a gente quiser viver a praça pública, então vamos para a praça pública. Mas enquanto existir processo, parte e tribunal, que as regras sejam cumpridas pelas partes, pelos advogados e pelo tribunal. Esse é o meu recado. Perfeito. É isso. E será que a galera tem comentário aí pra você, Mário? Vamos ver, vamos deixar Não, em pede aberto. acho pra que galera vai. comentar o que acharam. Vai ser o que top. querem ouvir. Manda ideia de tema. Dos porque... próximos e tal. Eu gostaria de falar. Se gostou da atuação aí do... Atuação não, Convidados. aqui é todo mundo verdadeiro. a Ninguém tá atuação aí atuando, não. dos convidados. Não, eu vou deixar em aberto como sugestão, críticas também. Sou co-criador. E eu gostaria de host. já fazer um call aqui, como o Felipe chama, aprendi com o Felipe, cara. Para o próximo tema, talvez. Então, A gente falar sobre as dificuldades do empreendedorismo no Brasil. Putz. O que vocês acham? Legal, Com né? viés jurídico também. Vamos convidar um empreendedor amigo nosso? Bora? Chama ele aí pra ver se chamando aqui ele vem. Jeremy, a gente tá querendo saber se você topa vir aqui conversar com a gente. Fazer nessa fogueira aqui que vai ser o podcast, cara. Falar de dificuldade, Jeremy vai mandar bem pra caramba, que é o homem batalhador. Mas é isso, a gente falar da dificuldade do empreendedorismo no Brasil, falar da dificuldade a cafeteira. Foi a cafeteira. Ela desliga sozinha, cara. Sozinha? Alexia. Que isso, você é muito Tony Stark cara. da Gente, aqui no advocacia. escritório a cafeteira moe o grão na hora. Tem Nespresso também pra quem gostar. Vem tomar um cafezinho Vem contar a tua tomar, causa. né? Mas é isso, Conta eu a acho sua que história. talvez dentro desse tópico aí, o empreendedorismo no Brasil, as dificuldades de ser patrão e as dificuldades de ser empregado, que tal? Legal. E é Qual bom é o próximo se tema? nos comentários vierem
Exatamente. Pô, eu vivenciei tal caso lá em casa com a minha secretária, ou Na minha no empresa, meu escritório isso. com o meu Ou o meu patrão funcionário, me assediou. o meu então, patrão. vamos lá. Sempre manda tiver precisar caos. de comentaristas pouco experientes, pode contar com a gente. Vai ter eu e Caio aqui, Felipe, pra Não, ó, botar lenha e o Mário pra Cara, veja bem. gente, vou falar um negócio pra Até se vocês. apresentando bem aqui, eu assim. sou o quê? Uma completa topeira no meio jurídico e político. Eu vim aqui só pra falar abobrinha. Eu queria Então agradecer. me desculpa qualquer coisa. Não, que isso, ó. Eu queria agradecer de coração a presença de todos vocês aqui. Tornaram esse bate-papo muito bacana. Eu fiquei muito isso aí, satisfeito com o que a gente foi conversou, top. que foi muito legal. Bom demais. Tô feliz com isso daqui e gostaria de ter novamente pra frente ou permanentemente, não sei, a gente pode avaliar essa estrutura na mesa aqui, porque valeu muito o que a gente conversou aqui, cara. Foi show de bola. Show de bola. Obrigado você pelo convite. Foi excelente. Foi muito legal. Obrigado, galera. Você é o cara, velho. Valeu, embora, galera. Esse aí até é a o Cotidiano Legal, hein? Até o próximo. Pode crer. Valeu! Podcast.